pessoal, eu sou o Adriel. Vocês estão agora acessando uma conversa que começou aqui no PT há pouco mais de 90 dias, onde eu recebi alguns aconselhamentos, mostrei e demonstrei alguns dados e fiz um trabalho de base bem articulado nesses últimos 90 dias, que trouxeram alguns resultados que a gente vai demonstrar aqui. Mas, o mais importante, o anúncio dessa pré-candidatura para deputado federal, ele é não mais do que uma demonstração de que a gente pode construir mandatos que são do partido e que levem essas ideias. Eu sou empresário, quero voltar a fazer filosofia na universidade, tem várias coisas que eu quero fazer, tenho um filho ainda de 6 anos, então assim, a carreira parlamentar realmente não me interessa muito. Porém, essas ideias que eu estou apresentando para vocês aqui, elas podem ser utilizadas para a gente dar uma guinada no ano que vem, por conta do quê? Da conjuntura política. E esse primeiro tema aqui é a conjuntura política atual. Então, você pode passar, por favor? Isso aqui a gente sabe, é o que está acontecendo. O grande problema da política brasileira hoje é que a gente tem uma Câmara, um Congresso de forma geral, que está sequestrado por conta das emendas parlamentares. Então logo você só tem articulações que promovam benefícios para o povo brasileiro depois de muita gente chorona, birrenta, que não acredita em ciência, que matou mais de 700 mil pessoas no nosso país nos últimos 5 anos durante a pandemia, e que hoje tem uma pessoa que está presa, não à toa. Por quê? Porque isso não se sustenta. As pessoas não conseguem mentir por muito tempo, sobretudo na política. E a gente está repetindo aqui no Brasil várias coisas que historicamente já são conhecidas. Então, os problemas de hoje, que ficam mais agravados por conta do neoliberalismo, é que muita gente está prestando atenção só na tela do celular. E é uma quantidade muito grande de pessoas. E isso está na mão da extrema-direita. E não tem jeito. O Trump, quando ele aperta o True Social lá, vai para milhões de pessoas de uma vez. A gente não tem esse poder. A gente não consegue. Para conseguir, tem que ficar refém. E a gente não quer isso, a gente quer soberania. Essa é a bandeira mais importante levantada em 2025, que mostra a verdadeira face dessa organização criminosa que está sequestrando o nosso Congresso, que agora, por conta da questão do Banco Master, eu espero que a gente faça muito barulho para que as pessoas saibam todas as organizações envolvidas, Cláudio Castro, Ibanez, os bandidos tomaram conta do país. Então, o que a gente vai poder fazer para evitar que essas pautas tão importantes elas sejam resolvidas? E resolvida não tem muito prático. O mandato é para funcionar do primeiro dia ao último dia e entregar o que prometeu. E isso tem que ser muito bem executado. Então, o modelo de que a gente pode atualizar aqui no Partido dos Trabalhadores e trazer os nossos candidatos é educar a nossa população. A gente tem professores, galera, a gente tem o Simpro, a gente tem Sindicato dos Bancários. Nós vamos começar, a partir do próximo mês, aulas de educação financeira. Eu, com os meus mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, posso fazer isso, devo fazer isso para os membros do nosso partido. Tem os núcleos de estudos econômicos que o Sindicato dos Bancários faz. A gente tem veteranos aqui que estão pré-candidatos, que podem fazer essa interação maior com as pessoas que estão nas redes, porque a gente precisa atualizar o partido. E essa atualização do partido, ela tem que ser feita na base, nas operações, e não só nos nomes que estão lá. Eu adoraria que um parlamentar como o Agnello, como a Rosilene, como a Márcia, a própria Erika Cocai, tivessem mais oportunidades dentro do nosso Congresso. Por quê? Porque essas pessoas são qualificadas, vão montar boas equipes e vão garantir políticas públicas que funcionam. Então o partido ele precisa pensar em como que a gente vai regimentar milhões de votos nas próximas eleições para os nossos candidatos. A gente não pode pensar como 2018, como 2022. Dessa vez as pessoas estão com raiva. A nossa aprovação cresceu, o Lula ele conseguiu, graças ao grande estadista que ele é, organizar o mundo para prestar atenção no Brasil. A gente saiu do tarifaço com mais dinheiro do que entrou, né?
O Trump arregou, o Bolsonaro vai preso e a gente tem que continuar dando esperança, dando motivação para a galera ver que funciona. Tem agora pauta importante aqui, como eu falei do Banco Master. Então, os pré-candidatos devem se organizar para estarem presentes, mandarem representantes, conversarem sobre o que está acontecendo em todos os pontos. Então, por favor, a gente vai fazer disso a reconquista do DF. Eu estou trazendo aqui, gente, a pauta do comércio, é o comércio do Distrito Federal, que a gente pode garantir que os bancos, com bons parlamentares, com bons projetos, vão lá na Frente Parlamentar de Agricultura, vão falar com as comissões da Câmara para criarem linhas para os comerciantes. Eu não vou poder ficar dependendo do ibanês, ou caso a gente não consiga ganhar a próxima eleição, que a gente vai ganhar, a gente fique refém de novo. Então a Câmara Distrital precisa ser renovada para isso. E aí vem a força do comércio. Eu não vou esperar dinheiro que venha da emenda X ou pedir lá para os deputados que têm emendas. Não, gente, o comércio está aí, a gente está no plano piloto. A gente tem Taguatinga, tem Águas Claras, a gente tem um dos maiores IDHs do Brasil e a gente tem um dos maiores rendas per capita. Apesar de tudo, Brasília tem condições econômicas e financeiras impressionantes. Se você pegar um apartamento médio aí na Asa Sul ou na Asa Norte, com 3 pessoas em idade produtiva concursadas, você vai ter aí uma renda mensal de 50 a 100 mil reais. Isso é o que é. Esse pessoal está fazendo o quê? Não está gastando aqui com cultura, não está gastando aqui com investimento na cidade, no máximo especulação imobiliária. E isso é o que tem feito Brasília crescer de forma explosiva, sem dar projeto para as pessoas que estão nascendo aqui. Então, por favor, nós vamos fazer alguns projetos para isso. É a implementação do Bolsa Tecnologia. Isso aqui, galera, é o Ciência Sem Fronteira da Internet. O Ministério da Ciência e Tecnologia faz, graças a uma comunidade incrível de cientistas, de pessoas especialistas nas universidades, a gente consegue criar, gente, competição na internet. Se a gente tiver de onde vem o dinheiro para isso, seria fantástico. A gente consegue, como um país democrático aqui no Brasil, criar uma empresa estatal da noite para o dia. A gente já fez isso antes e deu muito bom. É Embrapa, é Embraer, Banco do Brasil, é Serpro. Então, assim, a gente só tem que organizar a nossa casa. A Câmara dos Deputados, ela é uma ferramenta do povo brasileiro, galera. Então não adianta. A gente também entrou num papel na esquerda hoje, depois de tanta agressão, de não conseguir apresentar, mal respirar assim um pouco para a população. A gente perdeu a base, o emprego mudou, os sindicatos mudaram. Então a gente precisa reorganizar na base da economia. Fazer que nem os chineses fizeram. Leram lá, viram, estudaram o sistema capitalista e aí organizaram de uma forma que está aí. 800 milhões fora da miséria em 40 anos. É dado, entendeu? Eu quero que interesse que funcione, vocês também. E aí, por favor, o Bolsa Tecnologia vai dar R$100 por mês, para quem fizer um curso de educação de informática, para saber o que é fake news, não cair em bet, não fazer merda, não passar dados, não cair em golpe. A gente está perdendo tanto dinheiro, gente, com isso, que um bom curso de educação digital facilita isso. Fez o curso, aprovou, que maravilha, toma aqui R$100, cara. R$100 que vem da onde? Parceria público-privada. Eu, como empresário, tenho interesse que o Brasil desenvolva a sua capacidade de cultura tecnológica, soberania aeroespacial, tudo que a gente podia estar pensando. E que a gente fica atrasado enquanto tem tipo 48% dos municípios sem saneamento básico. A gente pode organizar isso, sacou? Tem dinheiro demais, é a 9ª economia do mundo. Só que está sequestrado, como eu falei. O Bolsa Tecnologia consegue dar esses R$100, só pode ser gasto em plataformas que respeitam a nossa Constituição. Então, se o YouTube quiser receber, não vai ter conteúdo de Alan Santos ou gente que faça, né, pregue contra a democracia. Aí, esses R$100 podem ser usados para streaming, podem ser usados para cinema, podem ser usados para trocar o celular, para atualizar o computador, pagar um técnico, enfim. R$100 por mês. Show? O que isso vai gerar? Independência e evitar que a extrema-direita continue sequestrando a população ali na frente. O cara que quiser ganhar dinheiro vai entrar nisso. Então a gente tem o Magazine Luiza, a gente tem o Sistema S que tem interesse nisso,
a gente tem condições dos bancos também patrocinarem esse tipo de coisa e o custo é muito baixo. Para implementar um piloto com 5 milhões de reais a gente faz. Aí, por favor, pode passar também. A outra coisa que vem aqui é a empresa brasileira de dados. Se a gente consegue o recurso para poder transformar a nossa soberania digital em algo real, quem vai consolidar isso é a empresa brasileira de dados. Essa é a nossa Petrobras dos dados, galera. É aqui que a gente vai pegar e ter o que de diferente? A gente vai ter o nosso Google, a nossa Alphabet, uma empresa que vai gerar empregos decentes, remotos, à distância, que vai poder qualificar a gente que está saindo agora da vida produtiva, ainda está conseguindo aposentar cedo, ou não aguenta mais trabalhar e precisa mudar. Gente, concurso público funciona. E o mundo quer o Brasil. O mundo ele precisa do Brasil. O Brasil ele tem dimensões e conexões globais, econômicas, fantásticas. A gente alimenta o mundo, a gente chegou nesse nível. Então, de fato, se a gente organizar a nossa casa, a empresa brasileira de dados vai ser um dos projetos que a bancada da ciência, os deputados que entenderem que um projeto como esses vale a pena ser feito, é uma lei que precisa ser feita, a gente vai conseguir, com certeza, atrair a atenção de gente que quer emprego, qualidade de vida, gosta do seu país e quer sair da miséria. E da miséria, gente, porque não é mais cesta básica que as pessoas querem. As pessoas querem cesta básica, eu quero cesta básica, eu quero teto, eu quero felicidade, estar com os meus amigos, poder me candidatar eventualmente. Esse é o nível de democracia que a gente tem, sabe? Poder realizar as coisas. Então, a empresa brasileira de dados vai ser feita pelos melhores especialistas. A gente vai pegar os caras que estão lá putos no Google e vai chamar eles para poder trabalhar com a gente. Vai ser fantástico, igual quando a gente resolveu construir Brasília. A gente precisa colocar projetos na mente das pessoas, mostrando que a gente consegue fazer. E dá para fazer. Por favor. E aqui vem um tema que é sensível para muitos parlamentares. Eu sou o candidato que pode falar abertamente sobre cannabis. Por quê? Porque, além de usuário há 8 anos com prescrição médica, eu já viajei o mundo e vi realidades onde as pessoas têm uma integração com a cannabis totalmente diferente. E a gente tem 300 mil pessoas para poder tirar das cadeias que estão presas injustamente por conta disso. A gente tem que trabalhar a redução de danos, a gente vai colocar políticas concretas de redução de danos junto de associações, cooperativas, para que o nosso partido e a bancada da ciência entendam a maconha como uma planta estratégica para o Brasil. Em termos de sustentabilidade, em termos de saúde mental, em termos de saúde física, a gente já chega de estar sequestrado na mão dos traficantes que vocês sabem que nós temos. Não adianta. A gente tem muita coisa para fazer e não vamos deixar o agro sequestrar essa planta junto do seu Tarcísio só para beneficiar meia dúzia de pessoas e ainda marginalizar o nosso povo. Isso não funciona. A cannabis, ela é um ponto essencial de defesa da bancada da ciência. Então, os parlamentares que não têm coragem de defender essa pauta agora, por favor, vamos conversar para que essa coragem venha, porque a gente pode falar sobre isso, a gente deve falar sobre isso, não é mais tabu, todo mundo sabe os benefícios e está vendo na prática as transformações que a nossa sociedade está tendo de ter acessibilidade da cannabis, sobretudo com as associações que cuidam de pessoas com autismo, com problemas de saúde mental, Alzheimer, Parkinson, estudos, e agora a Embrapa já está autorizada a pesquisar também, então por favor se informe. A maconha não é tabu, é só medo e preconceito. A gente tem que transformar em uma coisa essencial para o Brasil. E nossa bancada vai fazer isso. Por favor. E como a gente vai fazer isso? Como estamos fazendo isso? Essa jornada, ela foi calculada, desenhada para a gente conseguir atingir 100 mil pessoas, ok? 100 mil pessoas que vão prestar atenção e serem atraídos por nós. Como que isso vai sendo organizado? Nos eventos que a gente participa, nas comunidades que a gente atende, lá no MST, indo falar com os comerciantes todos. Já rodamos mais de 13 quadras aqui em Brasília nos últimos 90 dias
atraindo e angariando pessoas, e o pessoal gosta do cafezinho e quer conversar sobre política, e até bolsonarista já sentou embaixo da Kombi para poder trocar ideia. Então a gente tem hoje uma urgência de apresentação de propostas para o DF. E aí a gente vai buscar essas verbas lá no Congresso, porque é para isso que a Câmara Federal funciona, e a gente vai trabalhar em conjunto com os deputados distritais aqui, que vão organizar isso para chegar na mão do povo. Simples, só que a gente tem um desafio. E não vai ser com medo da extrema-direita que a gente vai resolver ele. A gente realmente vai pôr a cara na rua, porque daqui a pouco vocês vão ver os dados, os resultados dessa ação nos últimos 90 dias. Por favor. Isso aqui culmina com a questão da gestão ativa. Um formulário que vocês têm acesso, que daqui a pouco, no final da apresentação, vai estar disponível, onde nós conseguimos ouvir as demandas do comerciante, do professor, do policial, das pessoas que estão nos bancos. É tipo, a gente vai conseguir fazer um grande call center de agonia, de medir a sensação em tempo real das pessoas que estão em Brasília. E isso é legal porque a gente faz perguntas muito simples como: você está feliz? Você está feliz com a sua carga horária de trabalho? Você gosta de Brasília? E por aí vai. Você tem um projeto que você quer organizar e fazer uma verba para isso? Você acha que a Câmara, o gabinete, ele tem que ter parlamentares lá que entendem a necessidade, entendem a origem do recurso, desenvolvem um projeto de lei, sancionam com o Congresso e aí entra na rua? É assim que funciona, gente. A gente aprende na escola. Não é difícil. É para isso que tem que ter o deputado, se você está numa democracia representativa. Não é para colocar esparadrapo na boca e ficar de chilique aí, igual esse pessoal do boi, da bala e da Bíblia. Então, a gente vai apoiar todas as lideranças de esquerda. Esse aqui é uma pré-candidatura que é para o Partido dos Trabalhadores, é uma plataforma. Os deputados federais que quiserem usar essa ferramenta para impulsionarem as suas campanhas, devem, porque aí me libera tempo. Eu vou poder ajudar mais em outros lugares. E a gente vai ter defesa séria disso. Agora, enquanto não, se a gente não tivesse firmado, organizado, lá em abril, no diretório, a gente vai conversar, porque eu vou ter que apresentar uma chapa que concorda com isso. E aí, ó, a gente vai apoiar as lideranças de esquerda no comércio, na inovação, lá no Sistema S, na universidade privada, nos lugares que a esquerda não está entrando. E que, felizmente, a gente conhece muita gente que gosta das nossas propostas, do nosso trabalho, e está aberto a discutir e colaborar, criar coisas. Brasília não é de direita, galera. Isso aqui é uma terra de serviço público, é burrice o cara ser servidor público e querer estado mínimo, saca? E a gente tem que falar claro assim com as pessoas. Por favor, meu bem. Isso é o que dá para a gente arrecadar de impostos com o Bolsa Tecnologia implementado, supondo apenas 50 milhões de pessoas capacitadas a usarem a ferramenta. A gente está com 50 milhões na mão, né? Porque a gente está falando de R$100 para 50 milhões de pessoas. E aí, essa é a arrecadação que a gente tem só com serviços. Esse dinheiro tem que ir para a tecnologia, tem que ir para a inovação. Estou colocando 20% para ficar numa alíquota diferente, tá? Mais barato se você quiser sair do Uber e usar uma solução Uber, ou da empresa brasileira de dados, ou de uma empresa que recebeu fundos do Bolsa Tecnologia. Aí, cara, você vai pagar só 20%, tá? Ótimo, tá bom demais. Você lucra um pouquinho, você coloca na plataforma e você segue sua vida. É simples assim. Aí, meu bem, pode passar, por favor? A gente vai trabalhar, como eu falei, com todas as lideranças globais, porque uma candidatura que quer uma Brasília diferente, ela tem que estar conectada com o que está acontecendo no planeta. Só que dá para fazer isso sem ficar foragido nos Estados Unidos, dá para fazer de casa da internet. Então a gente precisa que a bancada da ciência, os parlamentares de esquerda que estão nesse pleito de agora, a gente consiga conversar com todo mundo, até com as pessoas que a gente tem alguma antipatia, principalmente dentro do Partido dos Trabalhadores. A gente precisa organizar muito a nossa base, a nossa comunicação, o que a gente vai juntar de recursos para fazer materiais, para poder organizar os eventos que a gente precisa, porque com 90 dias e uma combizinha, você pode mostrar como próximo, e andando com pessoas que estão gostando dessa proposta da bancada da ciência. Anteontem aqui a deputada Ana Pimentel, a Érica Pucay tem ajudado bastante, Marivaldo é um parceiro muito bacana, que entende a necessidade disso aqui.
a gente vai conseguir 100 mil assinaturas pelo futuro. É tipo, nós vamos dar essa esperança para a população de Brasília, consolidando uma base de projetos muito boas para tabelar aqui com o Leandro Graça, nosso governador, para a gente poder trabalhar tranquilo com o Lula ali e fazer a grana, os recursos e a segurança chegarem no bolso da nossa população. Olha, e não dá para dizer que é impossível de fazer, porque acabamos de conseguir um impensável. Ano que vem, 5 mil reais, até 5 mil reais de renda, está tudo isento de imposto de renda. Então, cara, a gente consegue. A gente foi para a rua esses dias em um ato que ninguém estava esperando. E do nada deu lá até o Caetano, o Gilberto Gil, o Brasil todo levantou da cadeira e falou: porra, não dá para ter uma PEC da bandidagem. Bora fazer. Então, o apoio dessas pessoas, as candidaturas que eu estou elencando aqui para distrital, como o Zé do Povo, o João Favorito, o Jaci Afonso, a Maria Lúcia, né, o Ricardo Vale, essas pessoas que estão no Partido dos Trabalhadores são competentes, inteligentes, elas querem o melhor para a nossa sociedade, porque todo mundo só quer ficar de boa, entendeu? Ganhar bem, trabalhar o suficiente. Tipo, a gente pode conquistar muito mais. Eu vou defender a redução da escala de trabalho para 4x3. 4x3. Por quê? Porque funciona. Onde você implementou isso, o pessoal ficou mais feliz. E a gente está com muita gente com problema de saúde mental. A saúde está lotada nos hospitais. E a gente tem que fazer a crítica ao desgraçado libanês. Eu vou xingar mesmo, desculpa. Entretanto, quando você fica com muita raiva, o cara ainda quer privatizar os estacionamentos, a gente tem que se organizar. Vai ter ato agora no dia 2, lá na 102 Sul, contra a privatização dos estacionamentos. Banco Master, estacionamento, viaduto que nunca acaba. Poxa, o governador dos olhinhos saltitantes, cara, ele tá péssimo, tá atrapalhando todo mundo, sabe? E a gente vai conseguir fazer isso com um planinho tranquilo, ó. 2 minutinhos mensais, está acontecendo, Feira da Ponta Norte, UNB, todas as ações do Partido dos Trabalhadores a gente pode fazer, pode estar presente, os deputados têm que estar presentes. Filiação ativa, a gente agora já consegue partir para filiação até com impressora, então tipo, dá para ampliar mais a nossa base. O Zé Ricardo tem uma proposta interessante que a gente reduziu o preço da filiação para R$13 aqui no Brasil. Eu concordo, vamos fazer o pessoal sentir que é legal estar no PT. Eu estou achando excelente, eu tenho 2 anos que estou aqui no partido, estou sendo muito bem recebido, as pessoas entendem o que eu falo, isso é maravilhoso. A conexão com o público na rua é fantástica. Tenho aqui amigos que há pouco mais de um mês começamos a trabalhar, então é tipo na toada. Então, dá para fazer. O orçamento de campanha aqui, ó, R$500 mil. E detalhe, pode passar também. Esse é o resultado dos últimos 90 dias, cara. Interações na rua aqui, ó. Nós impactamos sem pagar um centavo de impulsionamento em rede social, sem dar dinheiro para o Zuckerberg, só indo na rua, conversando, interagindo, vendendo. Isso aqui trouxe um faturamento de R$30 mil, galera, em 90 dias, para um negócio piloto, saca? Então, dá para a gente fazer. É com isso, e me colocando à disposição do Partido dos Trabalhadores, para a gente otimizar a nossa base de candidatos, oferecer, olha, eu descobri que custa R$200 para poder reservar o auditório daqui. Gente, vamos formar muita gente. A gente vai fazer as pessoas sorrirem. Vão sorrir porque vão estar felizes, vão estar com além de picanha, vão estar com energia sustentável em casa, vão estar morando bem, vão poder pensar, nossa, eu quero viajar e não vai ser um peso, sabe? Eu preciso pegar um ônibus, não vai ser um sufoco. Eu preciso andar na rua e não pode ser um medo. Eu já fui 5 vezes assaltado no Brasil. Foi um dos motivos pelos quais eu me mudei para a Europa, a segurança. Eu acredito que a gente tem tudo na mão para ser uma das sociedades mais pacíficas, tranquilas, ricas e amorosas. Então vai ser com uma construção de candidaturas assim que a gente vai fazer a bancada da ciência, que só através da ciência a gente vai conseguir derrotar o boi, a bala e a Bíblia, só através do conhecimento sistemático, método científico, a gente consegue fazer boas políticas públicas e assim a gente vai resolver os nossos problemas. E eu digo, demorou só 2 anos para o Lula tirar o pessoal de novo da
da linha da fome, né? Porque o Bolsonaro colocou o pessoal para ficar com fome no Brasil. Imagina o que a gente consegue fazer nesses 4 anos, com bons mandatos, com bons projetos, e trabalhar agora na construção desses projetos. Então, convido vocês a acessarem o nosso formulário do Gestão Ativa, que é lá que a gente vai continuar levantando as propostas, os interesses e sentindo como que está o brasiliense com a nossa projeção, como que o PT pode de fato fazer Brasília acontecer nos próximos 4 anos de forma maravilhosa. Então, se a gente não fizer isso, galera, isso aqui pode virar uma Hungria, infelizmente. Então a gente não pode mais estar só reativo, a gente tem que pautar, a gente tem que ir para cima, a gente vai militar, vai para cima da Faria Lima, vai para cima do PCC, vai para cima de quem atrapalha o Brasil, vai para cima do agronegócio, que pode ganhar muito mais se for menos burro. A gente vai deixar a floresta em pé, a gente vai desenvolver a Amazônia, a cadeia fluvial, a gente vai fazer chover de novo. Tá? Napoleão colocou os soldados para poder plantar onde eles andavam. Você anda lá na França, tipo, tem fileiras e fileiras de aquelas alamedas assim. E aí, na China agora, o pessoal colocou o exército também para poder reflorestar desertos, cara. Então, tipo, dá pra gente fazer. O ser humano tem ferramentas para isso, nós vamos conseguir. A Bancada da Ciência tem muitos projetos e tem, com certeza, talentos inimagináveis que podem compor essa força. Então, muito obrigado para quem conseguiu chegar aqui. Conto com vocês, a caminhada continua. Os dados, eles falam por si, e eu acredito que a gente, desse orçamento de 500 mil, ainda dá para enxugar uns 300. Então, bora para cima, porque a gente merece ser feliz. Valeu!